paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Amém? Glórias a Deus. Eu me chamo Elcio Crispim e mais uma vez estamos aqui no nosso canal do YouTube compartilhando do alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Mas antes, deixa eu te agradecer mais uma vez a você que tem visitado o nosso canal, a você que tem feito a sua inscrição no nosso canal, o nosso muitíssimo obrigado. A você que compartilha aí dentro da sua possibilidade os nossos vídeos, muito obrigado. Você está compartilhando, nos ajudando a propagar a palavra de Deus. Amém? Então, te peço, continue aí nos ajudando nessa propagação dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo através dos vídeos aqui do nosso canal. Hoje estaremos falando sobre um tema muitíssimo interessante, de certa forma até um pouco polêmico, mas o Senhor estará nos trazendo um baita esclarecimento da sua parte nesse vídeo de hoje. Para tanto, eu convido a você que abra a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17. Assim diz o Senhor na sua palavra: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Só até aqui. Esse texto é um texto muito conhecido. De antemão, o autor de Hebreus relata que traz toda uma trajetória, traz toda uma explicação, traz toda uma reflexão. E quando chega aqui nesse momento, ele diz para obedecermos aos nossos líderes. No sentido figurativo aqui da palavra, líder é quem está na condução de algo, em direção a alguma coisa. Um exemplo clássico: o piloto de uma aeronave. A partir do momento em que entramos em uma aeronave, para sermos transportados de um local para o outro, o piloto, que é a pessoa que foi capacitada tecnicamente para a condução daquele aparelho, ali naquele momento ele é o nosso líder. Estamos sob a liderança dele na condução daquele aparelho em direção ao destino ao qual a viagem se destina. Então, naquele momento, estamos submetidos à sua autoridade. E a sua autoridade está onde? Está dentro das normas técnicas que nós teremos que obedecer para seguirmos uma viagem segura. Só que, infelizmente, pessoas de posse de uma autoridade utilizam o que o Senhor coloca aqui não para conduzir pessoas ao destino da salvação, mas sim para que, debaixo de autoritarismo, pessoas sejam conduzidas ao seu bel prazer, à satisfação dos seus egos. Irmão, o que está sendo falado aqui? O que está sendo falado aqui é que o Senhor, quando nos diz: examinai as Escrituras, meu povo perece porque lhe falta conhecimento, é porque, infelizmente, pessoas com, muitas das vezes, N motivos em não examinar as Escrituras, viram presas fáceis de pessoas, ao qual vão utilizar da sua psique para poder trabalhar a sua mente, o seu entendimento e o seu intelecto, para justamente te conduzir
a estar sobre a autoridade deles e não do que diz a palavra do Senhor. Isso é muito sério. O Senhor está falando conosco através desse vídeo, através desse ensinamento, para que venhamos examinar as Escrituras e sermos, como o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A psique, para a psicologia, é o conjunto de características psíquicas que um ser humano possui. E, infelizmente, muitas das vezes, essa psique, ela é escravizada. De que forma? Da seguinte forma: existe uma diferença entre tração e cajado. Muitas das vezes, o cajado é utilizado mais como tração. E o que é a tração? Tração era aquela corda utilizada pelos mercadores de escravos para que mantivessem pessoas presas umas nas outras sobre o seu domínio, sobre a sua autoridade. Ali não havia uma relação de reflexão, e sim uma imposição de algo ao qual estavam todos sobre o domínio e autoridade daquele mercador de escravos. A diferença do cajado é que o cajado é utilizado para conduzir um rebanho em uma direção dada por quem está à frente, por quem foi colocado para estar à frente. E esse que foi colocado para estar à frente vai prestar contas. Muitas das vezes, essa palavra é distorcida, porque aquele que quer manter as pessoas como seus escravos diz assim: se você não se submeter a mim, você vai prestar contas com Deus. Ora, todos nós vamos prestar contas com Deus, porque a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um dará conta de si, isso é fato. Mas voltando aqui para o texto de Hebreus, esses ao qual receberam a missão de conduzir pessoas, conduzir rebanhos, prestarão contas com Deus sobre esta responsabilidade que lhes foi dada. O piloto do avião, por exemplo, se ele conduzir aquele veículo que voa e não utilizar as normas técnicas que ele aprendeu na sua capacitação, ele vai prestar contas. Se ele for fazer pelo entendimento dele, por ele, e não utilizar a norma técnica que ele tem que utilizar, ele irá prestar contas. Da mesma forma, aqui na Bíblia. Se aqueles ao qual foram chamados para conduzir o rebanho rumo ao caminho da salvação, esses irão prestar contas para onde conduziram o rebanho. Não obstante, hoje, infelizmente, encontramos muita briga dentro dos lugares por disputa de posição, título, status. Pessoas ao qual muitas das vezes não receberam esse chamado de Deus, mas por conta de bajulação, por conta de churrasquinhos, por conta de momentos de lazer, pleiteiam posições e cargos para a sua vanglória própria. Mal sabem essas pessoas que, se o que elas estão recebendo forem dadas pelo homem, elas irão prestar contas naquele grande dia. Porque se não estiverem conduzindo pessoas ao caminho da salvação, pelo que a Bíblia diz, fatalmente prestarão contas pesadas. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é: posição não garante salvação, quem dirá um melhor galardão? Muitas das vezes as pessoas acham que posição, status vão lhe garantir algo a mais, vão lhe garantir uma posição a mais no reino. Assim como a Bíblia nos relata que a mãe de dois dos discípulos que acompanhavam Jesus, por ter uma proximidade com a mãe de Jesus, pediu ao Senhor que seus filhos ficassem próximo dele, numa posição próxima dele quando chegasse ao rei. E o Senhor olhou para ela
e com o coração entristecido, disse que ali não era paraíso. O reino dele não era paraíso. Temos hoje, felizmente, muita gente brigando por isso, mas que não sabe a grande responsabilidade que é. A Bíblia diz lá em Tiago 3:1 que os que recebem a missão de ensinar e conduzir, que o façam com muita responsabilidade, porque serão muito mais cobrados do que os outros. Portanto, você que quer algo, tem uma obsessão por algo que não é de Deus, e luta e tenta obter isso do homem, você será cobrado com rigor. E mais rigor ainda, será cobrado o homem que te der isso por conta do dízimo e a oferta que você dá em grande escala, por conta de bajulação, por conta de estar disposto sempre a tudo para receber uma posição. Esse prestará contas muito mais ainda naquele dia, quando a Bíblia fala que muitos chegarão diante do Senhor e vão dizer que fizeram prodígios, que curaram, que expulsaram demônios, mas correrão um grande risco de ouvir aquela célebre frase: "Aparta-te de mim, que eu não vos conheço". Que venhamos a refletir hoje, como igreja, ao qual devemos examinar as Escrituras, para que não venhamos a ficar escravos de pessoas ao qual, por vanglória, querem apenas nos manter escravos das suas concupiscências, escravos das suas corrupções, escravos dos seus sistemas, que é sempre na base de uma troca. Eu te dou isso, você me repõe com aquilo. Então, fica a reflexão para hoje. Não adianta brigar por aquilo que Deus não tem para mim e para você. Mas sim, ao examinarmos as Escrituras e sermos imitadores do cabeça da igreja, receberemos dele o galardão, ao qual fizemos por onde? Na perseverança, na sua caminhada. Graça e paz a todos. Amém.